Olá, sou o enfermeiro Cristiano e estou com você aqui para falar dos 4 ritmos de parada cardiorrespiratória, sendo que o quarto ritmo é o pior prognóstico que nós temos em conseguir reverter essa parada cardiorrespiratória. Então venha comigo. Bom, em uma situação de parada cardiorrespiratória, existem esses 4 ritmos cardíacos no qual o paciente evolui para essa parada cardiorrespiratória. São ritmos em que o coração não consegue bombear o sangue para o nosso corpo. Bom, o coração ele é considerado uma bomba, né? Ele é a nossa bomba cardíaca. É ele que o quê? Que bombeia o sangue para que o sangue circule, tenha pulso central e circule em todo o nosso corpo e ele leva através do sangue esse oxigênio, o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, se tem algum problema nesse coração, nessa bomba cardíaca, que ele não consegue bombear esse sangue para o nosso corpo, levando esse oxigênio, as nossas células elas vão o quê? Vão entrar em isquemia e vão o quê? Isquemia o quê? Morte dessas células. Sendo que a partir dos 4 minutos, as células, né, dos nossos órgãos nobres, que é o coração, que é o pulmão e o cérebro, começam a morrer. Tem algumas células em alguma parte do nosso corpo que consegue até permanecer um tempo maior sem essa oxigenação, mas se o nosso corpo não receber esse oxigênio, não nutrir as nossas células com esse oxigênio, ela vai o quê? Ela vai morrer e, consequentemente, nós também vamos. Então, nesses 4 ritmos, o primeiro ritmo que eu vou falar, ele é mais ou menos assim. Bom, em um paciente que está monitorizado com monitor cardíaco, nós vamos conseguir o que? Através do monitor, visualizar qual é o ritmo cardíaco desse paciente. Mas caso você está realizando um atendimento em um suporte básico de vida, não necessariamente nós vamos o quê? Ter um monitor para a gente poder visualizar esse ritmo cardíaco. Mas no atendimento de suporte básico de vida, nós vamos ter o quê? O DEA. Você encontrou alguém que está inconsciente, verificou esse paciente está em parada cardiorrespiratória, chamou socorro, peça o DEA, que é o desfibrilador externo automático, que eu até falei em outra aula. Aproveitando, eu peço para que você dá o seu joinha, dá o like, inscreva-se no canal. Bom, então você reconheceu, você traz essa ideia. O DEA é um equipamento que foi criado, desenvolvido para qualquer pessoa. Então ele consegue analisar qual o ritmo que o paciente está. Então se eu estou num suporte básico de vida, realizando esse atendimento, não necessariamente eu vou precisar saber qual o ritmo, porque o DEA ele já vai identificar. Bom, mas falando nesse ritmo cardíaco aqui, esse primeiro ritmo, é um ritmo que está, se a gente olhar no desenho aqui, está o que? Totalmente desorganizado. Esse ritmo, nós damos o nome dele de fibrilação ventricular. Bom, o nosso coração, para ele bombear, para ele mandar esse sangue oxigenado para todo o nosso corpo e gerar esse pulso central, ele tem um maestro. O nosso coração ele tem um maestro que conduz o que esses estímulos elétricos de forma sincronizada, de forma adequada, para que o coração consiga o quê? Bombear esse sangue corretamente. O nosso sinusal ele fica situado no átrio direito, próximo à veia cava superior. Só que enquanto você está no ritmo de fibrilação ventricular, vários pontos ectópicos desse coração começam a ter que a liberação desses estímulos elétricos. Então o coração ele não consegue que bombear esse sangue. Ele começa a ficar trêmulo, ele começa a tremer. Então se ele treme, ele não se enche de sangue e nem consegue esvaziar de sangue, mandando esse sangue para o nosso corpo. Então é um dos ritmos. Então a fibrilação ventricular, o coração ele não bate, ele treme. Há esses estímulos elétricos, porém os estímulos elétricos, essa condução elétrica totalmente desorganizada, que faz com que o coração não bombeie, ele fica trêmulo. Bom, o segundo ritmo, ele é mais ou menos assim. Se
Se você olhar no monitor cardíaco, aparentemente o quê? Ele é diferente desse. Ele é um ritmo que está muito acelerado, porém o quê? De forma igual. Ele está o quê? Um ritmo igual, porém muito acelerado. Também nesse coração há algum ponto ectópico desse coração que libera esses estímulos elétricos. Só que esses estímulos elétricos que são liberados que de forma muito rápida. Então nesse ritmo cardíaco aqui, nós falamos de taquicardia ventricular sem pulso. O que é essa taquicardia? Como há liberação desses estímulos elétricos em outros pontos do coração, porém muito acelerado, o coração ele começa o quê? A bater muito rápido. Se ele bate muito rápido, não consegue ter uma entrada suficiente de sangue para que esses átrios e ventrículos se encham corretamente e não consegue o quê? Fazer com que o sangue bombeie, que esses átomos se esvaziem corretamente para o quê? Mandar esse sangue oxigenado para o corpo. Então ele bate de uma forma muito acelerada que não consegue o quê? Gerar esse pulso central, gerar essa circulação, levando esse oxigênio para nossas células. Então é um ritmo também desorganizado, porém bastante acelerado. A fibrilação ventricular, o coração treme. Então ele treme e não consegue que bombear, gerar esse pulso central. Na taquicardia ventricular, ele bate de uma forma muito acelerada, que também não consegue se encher e nem se esvaziar de sangue, mandar esse sangue para o corpo, levando esse oxigênio para as nossas células. O terceiro ritmo, ele é mais ou menos assim. Bom, se você olhar no monitor, aparentemente é um ritmo normal, um ritmo sinusal. Só que nessa situação aqui, não há um problema em si, um problema elétrico nesse coração, um problema na condução elétrica. Aqui é outro fator que vai interferir que esse coração bombeie sangue. Como, por exemplo, um caso de hipovolemia, um paciente tem um sangramento ao que? A diminuição desse volume de sangue dentro do coração. Ou também um paciente que está afogado, um paciente que teve uma obstrução das vias aéreas, não é a entrada, não há essa passagem de ar, então falta esse oxigênio. Então aqui, nesse ritmo, nós damos o nome desse ritmo de AESP, que é a atividade elétrica sem pulso. O que é essa AESP? Há uma atividade elétrica nesse coração, porém uma atividade elétrica que não é suficiente para que faça com que o coração bombeie esse sangue. É a mesma coisa que você tem o seu carro, se você não colocar o combustível, a gasolina, o álcool, o combustível dentro do carro, a hora que você ligar o carro, ele vai ter a condução elétrica no motor lá, ele vai ter essa condução elétrica, só que ele não vai o quê? Funcionar, porque está faltando o quê? O combustível, está faltando a gasolina. Então, aqui é da mesma forma, há essa condução elétrica, porém, não tem o quê? Esse sangue ou esse oxigênio suficiente que faça com que o coração o quê? Consiga gerar esse pulso central. Então vai chegando um momento que o coração vai trabalhando, não tem esse débito cardíaco, não tem esse volume, não tem essa quantidade de oxigênio suficiente e vai começando o quê? A ficar fraco. Então há um estímulo elétrico, porém um estímulo elétrico muito fraco, que não consegue fazer que o coração faça a sístole linear de ácido, não consegue bombear esse sangue, não consegue gerar esse pulso central, então não consegue levar esse oxigênio para as nossas células. E o quarto ritmo, ele é dado assim, ó, ele é somente o quê? Uma linha, como eu falei no começo do vídeo, é o pior prognóstico que nós encontramos em uma parada cardiorrespiratória para conseguir reverter esse paciente, reverter essa parada cardiorrespiratória. Aqui, infelizmente, ele não tem nenhum estímulo elétrico, ele não tem nada, ele está realmente totalmente parado. E esse ritmo aqui, nós damos o nome dele de assistolia, que é um ritmo que não tem o quê? Não tem nenhum estímulo, realmente ele está totalmente parado. Se ele está totalmente parado, ele não gera esse pulso central, ele não gera essa circulação, então ele não leva esse oxigênio para o nosso corpo. Em todos os ritmos que eu falei aqui, todos eles nós vamos fazer o que? A reanimação cardiopulmonar.
Só que desses 4 ritmos, nós temos 2 ritmos que a gente pode o quê? Dar o choque se você tiver no suporte básico de vida. Não necessariamente você precisa saber qual o ritmo, porque o DEI ele já vai identificar qual o ritmo que é, e ele identificando o ritmo, ele vai falar para você se é um ritmo chocável ou não. Mas se você está em uma intra-hospitalar, o paciente está monitorizado, nós vamos usar o desfibrilador. Desses 4 ritmos aqui, nós temos só 2 ritmos que a gente vai o quê? Efetuar esse choque, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Qual que é a função desse choque? O choque ele tem uma função de parar o coração. Eu estou dentro de uma sala de aula, dando aula, e toda a turma está o quê? Está naquela algazarra, está fazendo barulho e ninguém entende nada. Para que eu consiga dar essa aula e para que os alunos consigam entender, eu vou ter que chamar a atenção, silêncio! Ou vou ter que bater no quadro, fazer algum estímulo para chamar a atenção desses alunos para que eles parem de conversar e comecem a prestar atenção no professor para ele dar essa aula. Então, o choque ele vai fazer isso. O coração ele está com essa condução elétrica toda desorganizada. Quando você dá o choque, todo esse coração aí, todo esse estímulo elétrico para. Então, quando o estímulo elétrico para, o nosso sinusal o quê? Ele entra em ação, ele começa a orquestrar o seu coração, a lançar os estímulos elétricos de forma correta, de forma sincronizada, de forma normal, para que o nosso coração consiga o quê? Bombear, mandar esse sangue, gerando esse pulso central, gerando o quê? Levando esse oxigênio para as células do nosso corpo. Então, na fibrilação ventricular, a sala está aquela maior algazarra, o professor ele dá aquele alerta para que os alunos parem de falar. Na taquicardia ventricular, às vezes o professor ele está falando, ele começa a falar muito rápido, o aluno não consegue entender, e aí você não entende nada. Algum aluno vai levantar a mão e falar, professor, por favor, fale mais devagar para que a gente consiga entender. Então aqui na taquicardia o coração está batendo muito rápido. Quando você aciona esse choque, o coração ele para e o nosso sinusal começa a entrar em ação e fazer com que o coração volte a funcionar ao normal. Na atividade elétrica sem impulso não vai adiantar. É mesmo como se o professor estivesse dentro da sala de aula, dando aula, os alunos estão todos dormindo, eu vou dar um grito, silêncio! Vai resolver eu falar silêncio? Porque o problema não é o barulho, o problema é o quê? Não é o professor que está dando aula, o problema é que os alunos estão dormindo. Então aqui há uma condução elétrica, há um estímulo elétrico, só que tem outra causa que faz com que o quê? Que esse coração não consiga gerar esse pulso central e esse ritmo vai ficando o quê? Fraco até que o quê? Em assistolia. A sistolia é mesmo quando eu entrar dentro da sala de aula e não tem nenhum aluno dentro da minha sala. Vai adiantar eu dar essa aula? Vai adiantar eu dar um grito? Presta atenção, não tem ninguém. Então a sistolia, realmente o coração não tem nenhum estímulo. Então nesses dois aqui, não vai resolver nada eu dar um choque. Então esses são os ritmos cardíacos. E a sistolia é o pior prognóstico que nós encontramos para reverter essa parada cardiorrespiratória. Então, um paciente, quando ele entra em uma parada cardiorrespiratória, ele vai estar tendo que um desses 4 ritmos. Ou ele vai estar em fibrilação ventricular, o coração está com estímulo desorganizado, o coração fica tremendo, ele treme, não consegue o quê? Gerar esse pulso central e nem levar esse oxigênio para as nossas células. Ou ele está em taquicardia ventricular, que ele bate de uma forma muito acelerada, que os ventrículos e os átrios não conseguem nem se encher e nem se esvaziar de sangue, não consegue ter também pulso central e também não consegue levar esse oxigênio para as nossas células. Ou ele vai estar em AESP, atividade elétrica sem pulso, vai ter uma condução elétrica, porém uma condução elétrica muito fraca, que não consegue fazer com que esse coração bombeie esse sangue, gere esse pulso central e leve esse oxigênio para as nossas células. Ou ele vai estar em assistolia, que ele vai estar realmente totalmente parado, sem nenhum estímulo, sem nada, realmente totalmente parado. Então esse daqui é os 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. E a sistolia, como eu já disse, é o pior prognóstico que nós temos em conseguir reverter essa parada cardiorrespiratória. Espero que ficou bem compreensível para todo mundo, para você.
Um grande beijo e até a próxima.